Voltamos. E o nosso tema é distúrbios alimentares. E você aí de casa que mandou a sua pergunta, vai ter ela respondida agora pelos nossos convidados. E eu começo com você, Silvia Barbosa, que é moradora de Barra Mansa. Ela pergunta para o doutor Adriano se qualquer pessoa, qualquer idade, pode ter esse problema de distúrbio. Olha, Silvia, os transtornos alimentares eles são mais incidentes, né, geralmente nas pessoas mais jovens. Né? Hoje em dia tem se notado, né, que até pessoas muito jovens, até crianças têm sofrido de transtornos alimentares, tanto como obesidade também. Né? Mas esses transtornos alimentares mais ligados à estética, como bulimia, anorexia, a vigorexia, né, que é da pessoa que malha muito, faz muita academia para ficar com o corpo forte, isso é mais das pessoas geralmente dos 15 aos 30 anos. Né? Mas os outros transtornos como obesidade, compulsão alimentar, isso pode acontecer em qualquer faixa etária. Tá? Agora o doutor Sócrates tem uma pergunta seguinte, tem uma prima que fez a redução de estômago, ela emagreceu, porém ela ficou depressiva. É comum isso acontecer após a cirurgia? Doutor, quem pergunta é a Flávia Ferreira de Resende. Oi, Flávia, obrigado pela pergunta. É comum acontecer e até por isso que a gente colocou a importância do acompanhamento, do tratamento multidisciplinar. Quando a gente efetivamente prepara bem o paciente, mostra que na realidade a cirurgia é uma etapa, como o doutor Adriano e o doutor Sérvio falaram, que a gente precisa ter um controle após a cirurgia para que na realidade ele perca peso com saúde, né? E a saúde mental, ela faz parte. Então, é comum e é importante que a gente possa direcionar esse paciente para uma terapia de vida também. Normalmente, na preparação, existe uma terapia de preparação para a cirurgia, de retirada de preconceitos, de diminuição do medo em relação à cirurgia. Geralmente é feito um preparo em grupo com psicólogos, mas no pós-operatório e às vezes mesmo no pré-operatório, é importante que a gente tenha uma indicação naqueles pacientes que têm realmente necessidade de um acompanhamento de psicologia de vida, que a gente chama de terapia, realmente para que esses problemas sejam solucionados, e o acompanhamento do psiquiatra para que naqueles que necessitam medicação, depressão, ansiedade ou compulsão possam ser efetivamente controladas. Eu tenho outra pergunta bem interessante, que é da Valéria França, ela é de Volta Redonda, e ela pergunta para o doutor Adriano o seguinte, após as refeições, me sinto com remorso. Ela almoçou, fez uma refeição, se sente com remorso. Ela diz o seguinte, mesmo tendo comido pouco, aí ela pergunta, eu posso ficar preocupada com isso? Já posso me considerar com um problema aí ou não? Olha, Valéria, isso é um sintoma muito isolado, né? Você só ter esse remorso. Né? Eu acho que os transtornos alimentares eles são um conjunto de sintomas. Né? Então, talvez seja necessário, né, se você vê que isso está te incomodando muito, procurar uma terapia, né, para você poder se orientar. Né? Mas um sintoma assim, só sentir um remorso, isso não tem problema nenhum. Isso né, é mais ou menos normal, né? É, exatamente. Às vezes, quando eu como alguma coisa também, às vezes eu fico com remorso também. Isso é natural. Agora eu tenho uma pergunta para o doutor Sérvio. Tomo muitos medicamentos para emagrecer. Quais são os riscos disso para a minha saúde? Quem pergunta é Ana Carolina, ela mora em Angra dos Reis. Dependendo do medicamento, pode ter consequências graves. Né? A medicação mais usada no Brasil, na verdade o Brasil é o campeão em uso, são as anfetaminas, que na verdade são aquelas ditas fórmulas mágicas para emagrecer. Na verdade isso tem grandes riscos, tanto de infarto, tanto de arritmias graves, distúrbios até sanguíneos também. Então, ou seja, esse grupo de medicamentos tem que tomar cuidado. Quando vai se fazer qualquer tratamento com medicação, precisa de uma avaliação cuidadosa para ver se a pessoa tem contraindicações ou não a fazer uso dessas medicações. Agora eu tenho uma pergunta de uma mãe preocupada. Ela tem uma filha de 16 anos e diz o seguinte, que a filha está sempre se achando muito gorda. E essa mãe se chama Augusta, e ela, Maria Augusta, na verdade, e ela é moradora de Paraty. Doutor Adriano. Olha, Maria Augusta, isso também depende da avaliação da sua filha. Né? A idade é complicada, né, doutor? A idade é complicada, né? Tem que saber se essa pessoa está realmente... Porque às vezes também a pessoa está se sentindo um pouquinho acima do peso e a família também acha que não. Né? Então também acontece isso também. Né? Mas o problema é quando a pessoa já está muito magra, né? e se sentir gorda. Né? Então, e começar a usar métodos para poder não
ganhar peso, muito pelo contrário, para perder peso. Então aí é uma questão lembrando que o preocupante. adolescente normalmente ele nunca se acha magro, não, é sempre gordo. Exatamente. Sou mãe de adolescente, eu sei o mais disso, magro tem aquela barriguinha, fala que é barriga, fala que é qualquer coisa, é assim tá mesmo. sobrando na calça, fala que tá exatamente. sempre sobrando na calça. Tem sempre alguma coisa sobrando, né? Agora eu tenho uma pergunta para o doutor Sócrates. Após a cirurgia de estômago, é normal o cabelo cair? Quem pergunta é Ana Carolina Barros. É importante o acompanhamento multidisciplinar, porque a gente vai ter a reposição das vitaminas, dos oligoelementos, uma nutrição balanceada prescrita por nutricionista. É importante que a gente tenha à mão e próximo para que seja consultado o dermatologista e possa fazer o estudo até dos oligoelementos que precisam ser repostos. Normalmente, após a cirurgia ou qualquer trauma grave, após 3 meses, existe um período de queda de cabelo. É o período em que aquele cabelo que você já tinha cai e vai haver uma reposição. Então, nesses primeiros 3 meses e até 6 meses após a cirurgia, pode haver, de uma maneira provisória, uma queda de cabelo parcial. Lógico que a pessoa não vai ficar careca, sendo necessária a reposição dessas vitaminas. Após esse período, se persistir a queda de cabelo ou se a queda de cabelo for muito intensa, aí é importante que procure o cirurgião e a equipe para que seja direcionado um tratamento específico para cada um. Por isso que nós já até falamos que precisa ter esse acompanhamento, até para estar fazendo essas perguntas, né? Agora eu tenho uma pergunta para o doutor Sérvio, que é do João Paulo de Piraí. Ele faz uma pergunta que todos nós queremos saber. Como comer fazendo bem para o coração, doutor? O principal, o mais básico, eu acho, é evitar primeiramente as gorduras saturadas, presentes muitas vezes nas frituras, nos embutidos, né? Na própria alimentação, nas carnes, diminuir o conteúdo de carnes gordas. A gente pensa, quando pensa em carne gorda, só vê quando vê a gordura. Mas, por exemplo, o filé mignon tem bastante gordura. A picanha, mesmo que você tire a capa, tem gordura. Tentar aumentar, paralelamente a isso, fibras, frutas, verduras, as frutas com casca mesmo, né? Que são importantes. O suco de caixinha não substitui uma fruta. Essa ideia é errônea. Na verdade, alimentos saudáveis, naturais mesmo. Diminuir o máximo que der de produtos industrializados, né? É importante também a quantidade, né, doutor? Exatamente. Aliada à atividade física, né, que é fundamental também nesse processo de controle de saúde cardíaca e corporal total. Tá, agora eu tenho uma pergunta para o doutor Sócrates. É verdade que após o emagrecimento, uma pessoa que fez a cirurgia, que emagreceu, ela pode dizer o seguinte, doutor, nunca mais eu vou engordar? Quem pergunta, deixa eu falar o nome, esqueci. Quem pergunta é a Paola Souza, ela mora em Volta Redonda. Paola, olha só. Pode haver um reganho de peso após algum tempo de cirurgia, se os pacientes não seguirem as orientações que a equipe passa. Então, começar a substituir os alimentos, as bebidas hipercalóricas, sucos, cerveja, bebida alcoólica, Gatorade, repositores energéticos, eles têm muita energia. Se a pessoa não estiver fazendo atividade física, deve evitar. Essas trocas dos alimentos por doces, os alimentos engordurados com mais teor de gordura maior, eles têm mais calorias e com isso ele pode voltar a ganhar um certo peso. Uma coisa interessante a gente pensar, mesmo se tiver operado, e após 2, 3, 4 anos ele ganhar um pouquinho de peso, se nós fôssemos comparar com o paciente que não operou, ele teria ganhado muito mais peso, né? E teria muito mais possibilidade de ter desenvolvido as doenças associadas e agravado essas doenças. Por isso nós já falamos, doutor, em relação ao acompanhamento. Sim. Tem que acompanhar, mesmo não tem jeito. E é interessante, na realidade, que a gente tenha a quebra do paradigma ou do preconceito em relação à cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia que tem, por si só, baixo risco, mas num paciente que é uma bomba relógio, por causa das doenças associadas. Então, um bom preparo, uma boa equipe, uma boa cirurgia, um bom pós-operatório, a gente consegue ter o sucesso que a gente almeja. Bem, eu só tenho que agradecer a presença de vocês aqui e as orientações. Bom dia para vocês. O programa Bem-Estar chegou ao fim, mas no próximo domingo nós vamos falar sobre câncer de colo de útero. Participe, estou esperando a sua pergunta. Anote o e-mail, revistabemestar@revistabemestar.com.br. Espero você domingo que vem. Tchau!